Muito bem, então nossa aula está sendo gravada a partir desse momento. Vamos iniciar também o compartilhamento de tela, para que vocês possam ter acesso aí à minha tela. Bom, muito bem. Então, a partir desse momento, tá, nós vamos aqui para o nosso roteiro, tá? Então, esse aqui é só o roteiro de filosofia, tá? O roteiro que foi... o conteúdo desse roteiro começou a ser ministrado na semana de 21 a 24 de junho, que foi a última semana de aula antes do recesso, tá? Então, lá nós tivemos... já está gravado no YouTube, essa primeira parte dessa aula aqui, que nós tivemos, com esse tema aqui, eu sempre falo, motivador, né? Então, aqui nós tivemos essa aula gravada, falamos sobre esse poema de Fernando Pessoa, né? E nele tem uma proposta de racionalismo e empirismo, tá? E então, nós tivemos, hoje pela manhã, eu tive essa aula aqui com as turmas da manhã, tá bom? Então, já vai estar gravado, eu vou passar para vocês. Essa aula aqui também foi ministrada na semana passada, nas turmas que eu entrei no presencial, tá? Falamos um pouquinho sobre o Descartes, tá? E também falamos um pouco sobre o seu John Locke, que vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá certo? Mas o senhor já falou, por que o senhor vai falar de novo? Porque agora é o específico, tá? Então, nós vamos deixar esse ler e refletir para as atividades, para o final, como eu sempre faço, e nós vamos começar, então, na página 14, tá? Caso você tenha o seu material em mãos aí, então eu convido para você abri-lo na página 14, que é o empirismo, tá bom? Então, tomando assim como forma de uma introdução o que nós tivemos lá na semana, então no presencial é assim, nós não tivemos aula em todas as turmas, certo? Então, nas turmas que eu consegui entrar, eu já dei logo uma introduzida no assunto, tá bom? Escrevi algumas coisas no quadro, tá? Mas a forma, digamos assim, sistemática de você acompanhar a nossa aula vai ser pelo YouTube mesmo, tá? Como vocês sabem, eu alimento aquele canal do YouTube e depois eu linko ele com o nosso roteiro, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu falava hoje de manhã, numa aula com o terceiro ano, que nós tínhamos que falar um pouquinho sobre a questão do conhecimento também, tocamos nesse assunto. A questão do empirismo e do racionalismo levanta uma tese, né, uma pergunta, uma dúvida. Quem está correto? Né? Os racionalistas ou os empiristas? Então, como eu falava para os alunos do terceiro ano, a questão é a perspectiva, certo? Ou seja, quando eu começo a analisar o conhecimento a partir de um ponto de vista racionalista, eu quero colocar a experiência do conhecimento, o ato de conhecer, o ato de produzir o conhecimento na perspectiva do sujeito. Quando eu olho o lado empirista, eu tenho a perspectiva do objeto, certo? Então, esta é a grande diferença de abordagem em relação ao conhecimento. Depois nós vamos ver que houve um debate muito grande entre essas duas escolas. Tá? Eu falei em sala de aula, nas turmas que eu entrei, que o calcanhar de Aquiles da filosofia cartesiana, o racionalismo, era justamente a noção de ideias inatas. E o calcanhar de Aquiles, como nós vamos ver, do empirismo, vai ser a questão da tábula rasa, né, que é a forma como o John Locke, a forma como ele define a razão. Então, vamos ver aqui, então, o empirismo. Tomando o conhecimento humano como objeto de investigação filosófica, empiristas e racionalistas não divergem, por certo, quanto à necessidade do uso da racionalidade para a reflexão, a compreensão e a formação do conhecimento e da verdade. Então, vejam só, o fato de um filósofo ser um filósofo empirista, ou seja, aquele que defende a ideia de que o conhecimento se dá a partir da experiência, não é, sensível, não quer dizer que esse filósofo não use da racionalidade, certo? É o contrário, tá?
a racionalidade é uma condição sem a qual não existe a filosofia. Quase todas as escolas filosóficas usam dessa prerrogativa, tá bom? Então, o principal ponto da divergência entre o empirismo e o racionalismo encontra-se na fonte do conhecimento, ou seja, a crença de que o conhecimento provém de um patrimônio inato à razão, racionalismo, ou seja, se a gente já nasce com a faculdade de conhecer, né, com a razão pronta, ou o conhecimento origina-se da experiência sensível, aquilo que propõe o empirismo. Então, aqui temos o seguinte destaque. É importante lembrar que essas vertentes epistemológicas não se formaram exclusivamente na época e com base na obra dos filósofos aqui destacados. Eles foram os mais representativos, mas foram influenciados pelos filósofos, não é? Bastante remotos, como explica a filósofa brasileira Marilena Chaui. Então vamos ver aqui o que a Marilena Chaui entende aí sobre essa polêmica envolvendo essas duas escolas. Assim como Aristóteles diferia de Platão, Locke difere de Descartes. Platão e Descartes afastam a experiência sensível ou o conhecimento sensível do conhecimento verdadeiro, que é puramente intelectual. Aristóteles e Locke consideram que o conhecimento se realiza por graus contínuos, partindo da sensação até chegar às ideias. Então, obviamente, né, como eu tinha falado também em sala de aula, Descartes, de uma certa forma, ele resgata Platão. Ele não é um filósofo exatamente platônico, mas não há como negar a influência platônica na filosofia cartesiana. E o mesmo pode ser dito em relação a John Locke. Porque lembremos que Aristóteles, ao discordar de Platão, dizia: nada há no intelecto sem que primeiro não tenha passado pelos sentidos. Então, de uma certa forma, é um resgate dessa filosofia antiga. Só que uma filosofia também, apesar de ser inspirada nos antigos, não quer dizer que seja uma mera repetição deles. Nós vemos aí em Descartes elementos estranhos ao platonismo, não é? E nós vamos ver também em Locke elementos estranhos ao aristotelismo. Muito bem. Então, aqui no texto tem a informação de que os principais aspectos do racionalismo já são conhecidos a nós com base na obra de Descartes, na obra Discurso sobre o Método, certo? Então, vamos ver agora o empirismo, né? No empirismo, nós destacamos os filósofos John Locke, Thomas Hobbes e David Hume. Tá? Então, lembre-se lá, o Thomas Hobbes é o mesmo lá do contrato social, aquele que propõe a teoria do Leviatã, o Estado todo-poderoso, né? O Locke também é o pai do liberalismo, aquele que propõe o liberalismo, né? A propriedade privada como fruto do trabalho, né? Então, hoje, a nossa aula de hoje é uma aula sobre o que nós chamamos de epistemologia em filosofia, ou teoria do conhecimento, tá bom? Então, por que o nome empirismo? Tá? O nome empirismo ele vem do termo grego empiria, né, que significa experiência. E isso vai implicar um pensamento que prioriza o método experimental e a indução no processo de conhecimento. Então, a teoria empirista ela vai desenvolver-se primeiro no Reino Unido, no século XVI e XVII. E aí nós vamos ter os principais representantes da filosofia empirista: Francis Bacon, John Locke, Thomas Hobbes, George Berkeley e David Hume. Então, os mais importantes aí, que serão analisados de forma mais destacada nesse estudo, serão John Locke e Hume, porque eles vão sintetizar os aspectos mais importantes do empirismo, ok? O David Hume é um filósofo que vai ser um filósofo que vai diferir em alguns pontos do John Locke, uma vez que o
o David Hume tinha algumas diferenças em relação ao John Locke, ele criticava o empirismo. Só que ele vai ser o filósofo considerado o empirista radical. Em que sentido? Porque ele vai questionar até mesmo se é possível nós, seres humanos, falarmos que, de fato, podemos conhecer alguma coisa. Tá? Então, ele vai propor, ele vai colocar em xeque até mesmo essa noção de conhecimento que nós temos. Então, vamos lá. Para o inglês John Locke, ao nascer, a mente do homem é uma tábula rasa, certo? É um utensílio usado na antiguidade para a escrita. A tábula rasa era uma espécie de lousa portátil de cera, né? Ela era encerada, e daí o professor, ou então o aluno, escrevia nessa lousa a lição a ser tomada. Depois que o aluno era aprovado na lição, então o professor autorizava o aluno, na Roma Antiga, a pegar um estilete e rapar essa lousa. Então ele rapava a lousa, ela ficava rasa de novo, ela ficava lisa de novo, ela ficava em branco de novo para poder escrever novamente uma outra lição nela, certo? Então, usando essa metáfora, o Locke queria dizer que a nossa mente é como uma página em branco. Tá? Ele vai dizer que quando nós nascemos, então, a razão é uma tábula rasa, ou seja, a razão é uma página em branco, e porque ela é uma estrutura vazia na mentalidade, no entender de John Locke. Então, vamos para ampliar o foco. O pai de John Locke, 1632-1704, era um advogado que lhe garantiu a educação em boas escolas inglesas. Locke é um dos mais destacados filósofos do empirismo, que descreveu, sobretudo, em Ensaio acerca do Entendimento Humano, 1690. Sua obra política, contudo, lhe deu mais fama ao tratar de temas como o contrato social e o direito natural à propriedade, a legitimidade do governo e os princípios do liberalismo clássico, apresentados, sobretudo, em 2 tratados sobre o governo civil e a Carta acerca da Tolerância. Então, essa Carta acerca da Tolerância é uma obra bastante popular também do John Locke, porque é uma obra que ele escreve a respeito da liberdade religiosa. Tá? Então, ele é um filósofo aqui que advoga a liberdade de crença religiosa, a liberdade de consciência religiosa. Vamos avançar mais um pouco. Então, aqui nós temos um exemplo. Deixa eu dar aqui um zoom menos aqui. Então, aqui nós temos um mosaico, tá? Esse aqui é um mosaico que representa a poetisa grega Safo, do século I depois de Cristo, né? E aqui ela tem um estilete, ela está segurando um estilete e uma tábua na mão dela, uma tábua rasa, tá? Então é esse conceito, essa metáfora de tábua rasa que o John Locke usa para conceituar a noção que ele tem de razão, né? Então, o formato das antigas tabuletas para escrever tábua rasa lembra os tablets atuais. Suas páginas eram feitas de cera. Depois de usadas, eram aquecidas e raspadas para serem utilizadas novamente, né? E aí nós temos Safo, poetisa da Grécia Antiga, em pintura do século I depois de Cristo. Muito bem. Então, vamos continuar aqui falando sobre tábua rasa, tá? Tal como uma folha em branco, na mente do recém-nascido, nada está previamente registrado. Ou seja, não existiriam ideias inatas, ideias que estariam em nossa mente desde o nascimento, mas somente o que nela é registrado por meio da experiência. Nem a ideia de Deus seria inata, pois existem povos que são desprovidos da ideia de um ser perfeito em sua cultura. Então, observe uma coisa aqui. A principal fonte de conhecimento, segundo o René Descartes, estaria na ideia inata de Deus, que é colocada na nossa mente por ocasião do nascimento, pelo próprio Deus, certo? Mas aí, quando o John Locke vai tecer a sua noção de tábua, o seu conceito de tábua rasa, ele vai dizer que nós não podemos dizer que a ideia de Deus seria inata, porque existem povos que
são desprovidos da ideia de um ser perfeito em sua cultura. Então, para John Locke, as nossas ideias se originam das sensações e da experiência, certo? A importância delas no processo do conhecimento é descrita dessa forma, pelo próprio filósofo. Aqui, John Locke escreveu um livro chamado Ensaio acerca do Entendimento Humano. Então, vamos lá. Todas as ideias derivam da sensação ou reflexão. Suponhamos, pois, que a mente é um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem nenhuma ideia. Como ela será suprida? De onde lhe provém este vasto estoque que a ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela, com uma variedade quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo numa palavra: da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento, empregada tanto nos objetos sensíveis externos, como nas operações internas de nossas mentes, que são por nós mesmos percebidas e refletidas. Nossa observação supre nosso entendimento, como todos os materiais do pensamento. Essas duas fontes de conhecimento jorram todas as nossas ideias, ou as que possivelmente teremos. Então, esta é a posição do John Locke a respeito de como se obtém o conhecimento. Ok? Então, sensação, então, são as impressões que chegam à mente por meio dos sentidos, como as ideias de salgado, vermelho, áspero, etc. As impressões vindas da reflexão se originam da combinação das sensações, ou seja, da associação dos primeiros contatos que temos com um determinado objeto. Então, essas ideias combinadas formam outras ideias, advindas de outras reflexões, portanto, formadas de sensações que já estão na mente, sendo, nesse sentido, a percepção que a mente experimenta daquilo que ocorre dentro dela mesma. A dúvida, a crença, a imaginação são exemplos de ideias formadas pela reflexão. Ok? Então, aqui nós temos já o pensamento de John Locke, o que ele ensinava. Né? Agora nós vamos abordar as ideias de um outro filósofo empirista, que é o David Hume. Né? Vamos abordar esse filósofo também, agora, nesse momento. Então, vamos lá. O pensamento filosófico de David Hume é conhecido como um dos mais radicais entre os empiristas. Sua importância para a teoria do conhecimento foi avaliada por Kant, que creditou a ele o fato de ter despertado do sono dogmático. Para Hume, todo conhecimento se realiza a partir de percepções individuais que podem ser de dois tipos: impressões ou ideias. Então, assim, ele as descreve. Hume escreveu Investigação acerca do Entendimento Humano. Então, ele vai dizer assim: quando refletimos sobre nossas sensações e impressões passadas, nosso pensamento é um reflexo fiel e copia seus objetos com veracidade. Porém, as cores que emprega são fracas e embaçadas, em comparação com aquelas que revestiam nossas percepções originais. Podemos, por conseguinte, todas as percepções do espírito em duas classes ou espécies que se distinguem por seus diferentes graus de força e de vivacidade. As menos fortes e menos vivas são geralmente denominadas pensamentos ou ideias. A outra espécie são as impressões. Então, pelo termo impressão, entendo, pois, todas as nossas percepções mais vivas quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos. E as impressões diferenciam-se das ideias, que são as percepções menos vivas, das quais temos consciência quando refletimos sobre quaisquer das sensações ou dos movimentos acima mencionados. Muito bem. Então, olha, para esse filósofo, Hume, as impressões são, portanto, os dados fornecidos pelos sentidos. As ideias são as representações da memória e da imaginação que resultam das impressões, certo? Das quais
são como cópias modificadas. Então, as ideias para Hume incluem a imaginação, a memória e a fantasia. Todos os materiais do pensamento derivam das sensações internas ou externas ao sujeito, mas o arranjo e a composição desses materiais estão subordinados ao espírito e à vontade de quem pensa, ok? Então, aqui nós temos o box amplia o foco. E aqui nós temos o David Hume, né? O escocês David Hume, 1711, 1776, foi um importante filósofo do iluminismo, conhecido por seu ceticismo e suas posições críticas em relação à religião. Suas ideias lhe valeram a censura à sua obra, que foi incluída no Índex Católico dos Livros Proibidos. Hume é um dos pilares do empirismo filosófico, ao lado de Locke. Suas principais obras são Ensaios sobre o Entendimento Humano, Tratado sobre a Natureza Humana e Ensaios sobre Moral e Política. Então, vamos continuar aqui nas ideias de David Hume, certo? Então, para Hume, são 3 os princípios de conexão das percepções. A semelhança, que são as associações dos objetos por equivalência ou correspondência, por exemplo. A contiguidade, que se refere à associação por proximidade dos objetos no tempo e no espaço. E a causalidade. Então, Hume questionará o princípio de causa e efeito, como veremos a seguir, negando-lhe o caráter de universalidade, o que fez dele um filósofo cético, né? O filósofo cético, o seguidor do ceticismo, o ceticismo é uma escola filosófica fundada na antiguidade por um filósofo discípulo de Sócrates, né, que nega a possibilidade de nós conhecermos alguma coisa, certo? Então, vamos ver aí a causalidade. A causalidade, ou seja, a relação de causa e efeito entre 2 acontecimentos, vai assumir contornos muito singulares no pensamento de David Hume. A causalidade se encontra do lado do sujeito, que, pela sua experiência, pode organizar racionalmente o conhecimento da realidade. Então, David Hume afirma que não é possível conhecer o elo entre o movimento de uma bola de bilhar ao movimento de outra que é tocada por aquela. Não podemos, do mesmo modo, dizer, a partir da fluidez e da transparência da água, que alguém pode se afogar com ela. A inferência entre um fato e outro é feita pela experiência e nunca pelo raciocínio. Com base nessas constatações, Hume afirma que não podemos formar uma ideia causal independentemente da experiência. O nexo de causalidade está subsumido na experiência, que Hume também chama de hábito. O espírito, portanto, é impelido pelo hábito. Hume admite a importância do nexo da causalidade, por meio do qual se fundamentam todos os raciocínios sobre as questões de fato e existência, toda a construção filosófica e científica, enfim. Contudo, é intransigente em afirmar as relações de causa e efeito, enquanto impressões sensíveis, não são mais que o posterior e o anterior de uma sucessão no tempo. É o hábito, completa Hume, um sentimento de crença e não uma inferência lógica, que sustenta a vinculação de causalidade. Então, isso aqui é importante para nós entendermos o que o David Hume está propondo aqui. Por que ele é considerado um empirista radical, né? Um filósofo cético, empirista radical ou empirista cético. Essa noção de causalidade que o David Hume põe, ela também serve para ilustrar o fato de que, algumas vezes, o conhecimento sensível, o conhecimento causado pela experiência sensível, algumas vezes, ele pode ser enganoso também para nós, não é? Por quê? Como é que a nossa mente ela está suscetível às relações de causa e efeito? Isso já foi provado cientificamente pelos cientistas, né? Pela ciência.
Quando nós observamos um fenômeno da natureza, por exemplo, uma tempestade, então é muito comum durante uma tempestade nós termos raios, descargas elétricas, né? Raios, trovões, não é? Vendavais e tal. Em alguns lugares, né, em outros continentes, nós temos furacões, nós temos tempestades, né? No Brasil, a ocorrência dos furacões é muito rara, né? E aí, então, mas durante uma tempestade, o que é que nós observamos? Uma descarga elétrica, né? E logo depois, alguns segundos após a descarga elétrica, após o raio, nós encontramos, então, justamente a eclosão do trovão, né? Lá um trovão, um ruído, né? E a nossa mente, então, ela pode dizer que o raio é a causa do trovão, porque um acontece após o outro, um é percebido após o outro. Porém, se formos analisar o que David Hume propõe, à luz da ciência, à luz do que se conhece cientificamente a respeito disso, nós vamos dizer que ele tem razão, porque o que acontece é que o nosso sistema sensorial, ele é um sistema, a percepção dos nossos sentidos, ele é analógica. E quando nós observamos, por exemplo, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E a velocidade do som é de 1.224 quilômetros por hora. Então, quem viaja mais rápido é a luz, né? A luz vai chegar primeiro e o som vai chegar depois. Então, é por isso. E aí, o que acontece numa descarga elétrica, numa tempestade? O fenômeno do raio e do trovão são fenômenos concomitantes, eles acontecem ao mesmo tempo. O problema é que a nossa percepção percebe-os em tempos diferentes, porque o raio ele é mais rápido, ele é luz, ele viaja a 300 mil km por segundo. Então, ele é instantâneo. E o trovão, que acontece ao mesmo tempo, né, chega alguns segundos depois, porque ele é extremamente lento em relação à luz. Né? O som viaja a uma velocidade muito pequena em relação à velocidade da luz. Então, é isso que acontece. Né? E aí, o que o David Hume vai dizer? Ele vai dizer que as relações de causa e efeito, enquanto impressões sensíveis, não são nada mais do que o posterior e o anterior de uma sucessão de tempo. Então, segundo o David Hume, o hábito, não é, que nós temos em nossa mente que é um sentimento de crença e não uma inferência lógica que vai dar essa impressão aí de que o raio acontece primeiro e depois o trovão, né, o som. Acontece que eles são percebidos em tempos diferentes, mas eles são concomitantes, eles acontecem ao mesmo tempo. Mas quem pressupõe para nós que o raio é a causa do trovão é esse hábito aí, é o hábito, né, que gera, que nada mais é do que um sentimento de crença. Né? Então, isso aí é um exemplo de como os sentidos eles podem nos enganar, eles podem pregar uma peça em nós. Né? Muito bem, então, vamos voltar aqui, vamos parar a apresentação, e nesse momento também eu vou interromper a gravação, já que nós já